Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje, dia 24/11, 8h06, mais uma aula de matemática. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações e os seus significados, tá? Então, introduzindo o conceito de fração. Às vezes, ao tentar partir algo em pedaços, como por exemplo uma pizza, nós a cortamos em partes que não são do mesmo tamanho. E é claro que isso pode acontecer também, né? Logo, isso daria uma grande confusão, pois quem ficaria com a maior parte? Quem ficaria com a parte menor? É lógico que alguém sairia no prejuízo, né? Então, ela nunca, quando a gente compra uma pizza, né? Ela nunca vem cortada assim, em pedaços uniformes, né? Ou seja, em pedaços iguais. Sempre acaba acontecendo esse tipo de situação. Mas a gente vai falar mesmo na questão das divisões, né? Como é que isso funciona, essas partes fracionárias, né? Então, aqui, ó, para resolver esse problema e representar os elementos que não são partes inteiras de alguma coisa, utilizamos um objeto matemático chamado fração. Uma fração representa uma divisão em partes iguais de um número inteiro, na qual esses números inteiros utilizados na fração são chamados de numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou traço de fração. Então, aqui ele colocou, né, o numerador, né, e o denominador. Se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse desenho aqui, ó. Vamos deixar de lado esses pedacinhos de dentro. Vamos levar em consideração esses três só, né? Então, aqui ele colocou, né, um círculo, né? E ele está dividido mais ou menos assim, né? Opa, mais ou menos assim. Vamos supor que aqui fosse o ponto central, né? E aqui, né? Então ele colocou aqui, né, três partes. Como que ficaria isso, né? Escrito em forma de fração. Ficaria mais ou menos assim, ó. É, três pedaços, né? De um todo, né? Então o total fica embaixo, né? E as frações ficam em cima. Então, esse número aqui, né? Deixa eu colocar aqui em cima, 3/1. Esse seria o meu numerador e esse seria o meu denominador, né? Seria a forma mais prática de representar essa figura aqui, tá? Então vamos lá. É, numa fração, o numerador, isto é, o número inteiro, né, que é escrito sobre o traço de fração, indica quantas partes são tomadas do inteiro. Então aqui, ó, foi o exemplo que eu dei, ó, né? São três partes de um todo, então fica no numerador, né? E o denominador indica em quantas partes dividimos o inteiro, sendo que este número inteiro deve necessariamente ser diferente de zero. Então, esse número de baixo aqui, ó, tá? Ele não pode ser zero, beleza? Porque isso representa o total de alguma coisa, né? A parte, né, inteira de algo que eu estou dividindo. Então vamos lá. O que é, né, o conceito de fração? Primeira pergunta: o que é? É um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um número de partes iguais entre si, né? O numerador corresponde ao número, né, de partes que serão consideradas, né? Então, o que eu dividi, no caso, as partes que está dividida um todo. E o denominador corresponde ao número de partes que o todo será dividido, né? O denominador. Vamos lá, vamos.
continuar para vocês entenderem cada vez mais. Então, tipos de frações. Existe a fração própria, né? O numerador é menor que o denominador, né? Então, quando a parte de cima for menor que a de baixo, aqui, ó, aqui ele colocou 1 sobre 2. Mas, por exemplo, 2 sobre 4, né? 3 sobre 6, 4 sobre 8, e assim por diante. Então, isso aqui representa uma fração própria. A fração imprópria, o numerador é menor que o denominador. Então, quando o número de cima aqui, ó, for maior que o de baixo, por exemplo, ela é uma fração imprópria, tá? Assim, ó, mais outro exemplo. Assim, ó, né? Então, isso aqui é uma fração imprópria, né? Já a fração mista é constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária. Pode-se encontrar uma fração imprópria a partir do número misto, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Nesse caso aqui, ó. Olha o que ele colocou aqui, ó. 2, né? E aí ele colocou aqui, ó, 1/3. Né? Esse valor aqui representa que está multiplicando esse 1/3 aqui, tá? Quando não tem nada, é como se tivesse o sinalzinho de multiplicação aqui. Então, essa é uma fração mista, porque eu tenho um número inteiro e tenho um número, né, escrito em forma de fração. Né? Fração, e aí colocou aqui, ó, uma informaçãozinha adicional aqui. Né? Fração é um número porque cada uma tem várias partes e essas partes a gente pode somar. Né? Então, tem vários pedacinhos, ó. Aqui seria 3 sobre 1. Né? Aqui seria 1 sobre 2. E assim por diante. Então, gente, aqui eu dei mais ou menos um resumão, né? Dos tipos de frações que podem existir, tá? Vamos lá. Introduzindo o conceito de fração. A atividade começa pela problematização da divisão de 2 pizzas, né, entre 4 alunos. Foi entregue a cada aluno 2 círculos inteiros, né, simbolizando as pizzas que devem ser divididas entre 4 alunos. Então, aqui, ó, temos 2 pizzas inteiras, né, e ele fala que tem 4 alunos, né? Para compartilhar essas 2 pizzas. Né? São 2 pizzas. Qual seria a forma mais, né, sensata de fazer essa divisão? Quem dá uma dica aí? Matheus, Maurício Elias, Lívia. O que vocês fariam? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos acordar, gente. Cadê vocês? Não, eu tô lendo de novo aqui pra entender direito aqui. Ah, então, vocês veem que tem 2 pizzas aí. E quantos alunos são? 4. 4 alunos. Então, como é que ficaria essa divisão? Forma mais sensata. Professor, Oi? tem a probabilidade de cortar as pizzas assim ao meio e aí sim Tem, fazer. tem, por que não? Eu dividiria uma pizza aqui, ó, no meio, e a outra também, ó. Não resolveria meu problema assim? Sim. Não é verdade? Uhum. Então ficaria o quê? Opa, desculpa. 1 sobre 2 aqui, ó. 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Certo? Certo. Que é 1 dividido por 2, 0,5. Certo? É a metade, representa a metade, não é isso? Uhum. 0,5 é a mesma coisa que 50%, né?
Mesma coisa aqui, ó, 0,5. Mesma coisa aqui, 50%. A metade da pizza para cada um. Aí fica aluno 1 aqui, aluno 2, aluno 2, ó, aluno 3 e aluno 4. Tá? Resolvi meu problema. Então vamos partir para o próximo. Então aqui, ó, aqui já é uma outra situação, ó. Divide-se, na realidade é a mesma situação, desculpa. Divide-se cada ciclo em 4 partes, né? Esse é o comum que a gente costuma ver, né? E dá-se uma parte a cada criança. Assim, o aluno já sabe que vai ser um inteiro dividido em 4 partes. Dizemos a ele que cada parte se chama 1/4, né? Então, aqui, ó, no caso, ó, tem 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui representa o quê? 1/4. 1/4 é cada pedacinho desse aqui, ó. Tá? Cada pedaço desse aqui representa 1/4. Por quê? Porque eu tenho 4 pedaços, ó, de 1 inteiro, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Quantos quartos cada um vai receber, né? Então aqui, ó, se o aluno sabe que cada criança vai receber 1/4 de uma pizza, mais 1/4 da pizza, ele efetuará a soma e encontrará 2/4 como respostas. Então aqui, ó, se eu pegar a pizza, lá a gente fez uma situação, dividiu ela exatamente no meio, mas geralmente ou a pizza vem assim. Na realidade, o padrão é isso, né? Mais ou menos isso, né? Se tratando de uma pizza grande, geralmente são 8 pedaços, não é isso? Tá? Mas aqui ele resolveu fazer o quê? Ele dividiu a pizza em 4 partes, tá? Então, se a gente for parar para pensar, né? Então, como eram 2 pizzas, cada aluno, né? Ele vai receber o quê? 2/4, tá? Porque são 2 pedaços dos 4. Tá? Ficaria mais ou menos assim. Foi o que ele quis dizer aqui nesse enunciado. E aí, ó, como se escreve 2/4? Né? Então, a notação ficou deslocada aqui. A notação 2 pizzas divididas entre 4 crianças, né? Que aí seriam aqui, ó, 2/4. Né? Então, aqui, 1/4 é esse pedaço, né? E aí, então, como somou aqui, né? E aqui, e aí ficou 2/4, tá? E aí, se eu pegasse, ó, o total aqui, né, são 4/4. Quando eu pego e divido 4 por 4, né? 1 vezes 4, 4. Esse 1 aqui representa o quê? O meu todo, tá? Tá dando para entender até aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Alguém quer perguntar alguma coisa, Lívia? Vamos lá, então. Então, aqui, ó. Podemos ainda explorar a ideia de equivalência, né, entre as frações. Então, vamos ver. Perguntando a qual fração corresponderia os 2/4 encontrados, daí levar as crianças à compreensão de que 2/4 é igual a 1/2. Então, assim, ó, se eu parar para pensar, né, eu tenho o disco inteiro. Vamos supor, eu tenho um disco inteiro aqui, ó, né, que é a pizza inteira, né? E aí foi dividido em 4 partes. E esse pedaço aqui, ó, representa 1/4, né? Então, se essa pizza aqui, como essa pizza aqui foi dividida para 2 alunos, né? Porque o total eram 2 pizzas e 4 alunos. Então, cada aluno aqui ficou com
2/4, né? Que foi o que ele colocou aqui, né? E aí ele fala aqui, ó. Daí leva as crianças à compreensão de que 2/4 é igual a 1/2. Ou seja, esses 2/4 aqui representam a metade. 1/2, tá? É a metade da pizza, que é o que eu falei, é 0,5, que representa o quê? 50%, que é a metade da pizza, né? Então, 2/4 de pizza é equivalente a meia pizza, né? Ou 50%. Poderia ser uma outra forma de eu representar esse valor também, né? Então, aqui ele colocou, ó, 2/4, né? 1/2, tá vendo? Ele já tirou o traço da metade aqui, ó. Então, é exatamente a metade do disco. Então, vamos fazer uma análise agora, aqui, ó. Muito mais do que esclarecer a ideia de divisão, essa prática esclarece o princípio da soma de frações, mesmo que seja de mesmo denominador, tendo em vista que o aluno percebe que de cada barra a criança ganha 1/4. Né? A soma evidencia-se quando ela ganha 2 pedaços de 1/4, ou seja, 1/4 mais 1/4 é igual a 2/4, né? Equivalente a 1/2. Então, assim, ó, esse valor aqui, ó, quando a gente pega um todo, por exemplo, né? Vamos pegar o disco aqui de novo, né? Quando a gente pega um todo, eita, né? A gente tinha duas pizzas aqui, né? Só que em primeiro momento ele falou algo, né? Que a pizza estava dividida no meio aqui, mais ou menos assim, ó. Deixa eu pôr com outra cor aqui para ficar melhor. Né? Ele fez isso aqui, ó, né? Aí estava dividido no meio aqui, né? Aí ele diz que aqui fez a representação de 1/4 aqui, ó, 1/4. Só que juntando os dois aqui, deu 2/4. E a equivalência, né? 1/4, 2/4 ou 1/2. Existe uma equivalência aqui de valores. Porque quando eu faço a divisão aqui, ó, né? Por exemplo, 2 dividido por 4. Desculpa, 1/4 aqui. 2 dividido por 4. Né? Então dá 0 aqui. 4 vezes 5, 20. 0,5. E quando eu divido 1 por 4, 1 por 2, quer dizer que é 1/2, né? Desculpa. Quando eu divido 1 por 2, 0, 2 vezes 5, 10. Então é o mesmo valor, né? Então, 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Tá? A equivalência de valores é a mesma. Então, os dois valores representam o quê? A metade, 50%. Né? Então, quando eu falo de equivalência, né, que foi o que ele colocou aqui, ó, tá vendo? Ó? 1/4 é a mesma equivalência de 1/2. Porque quando eu faço a divisão, eu vou chegar no mesmo resultado. E quando ele soma aqui, ó 1/4 mais 1/4, 2/4. Né? Quando eu faço essa divisão aqui, a soma de frações, né? Lembrando que a gente fez isso também em sala de aula, né? Ó, 1/4 mais 1/4. Como os meus denominadores são iguais, eu vou manter. Eu não preciso tirar o MMC, porque eles já são iguais. Né? E aí eu somo os meus numeradores, que vai virar 2/4. Tá? Deu para entender aí, pessoal? Tá aí? Uhum. Então vamos lá. Opa, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Oxe. Ah, tá aqui. Vamos lá.
Estranho. Sim. Pequeno. Então aqui, ó, os discos de frações, né? Como já vimos anteriormente, o uso de objetos manipuláveis, né? Nas aulas de matemática, a gente já fez bastante comentário. É um importante recurso didático. Então, assim, ó, sempre que a gente usa a parte visual, né? Nossa, tá estranho isso aqui. Agora ficou melhor. Esse aqui não tá abrindo. Estranho. Então, sempre que a gente usa de ferramentas com parte visuais, né, facilita um pouco a questão da percepção de alguns conceitos, né, para facilitar a nossa vida. Então, aqui, ó, deixa eu colocar um. Deixa eu fechar esse aqui. Esse cara tá aqui. Vamos lá. Esse aqui ficou assim mesmo. Engraçado. Deixa eu criar um novo slide aqui. Então, quando a gente. Pronto. Os discos, né? No caso, são situações que mais facilita a percepção na escrita de frações. É um dos recursos mais utilizáveis, né? Para a gente fazer ter um entendimento maior. Então, aqui, ó. Ele já quis dizer aqui, ó, na questão da representação gráfica, né? Que a utilização dos discos é uma ferramenta muito forte para melhorar a percepção do aluno. Então, ó, por exemplo, existem outras ferramentas aqui, ó. O disco de fração são objetos de madeira, MDF, então a gente pode brincar com várias situações, né? Se vocês estivessem em casa, vocês poderiam pegar, né, um disco qualquer, né? Então, assim, ó, quando eu corto no meio, né, aí eu já tenho a percepção de 1/2. Aí eu traço outro corte. O que que eu tenho? Vamos supor que eu tenho esses dois pintados aqui, né? Eu tenho 2/4, né? E aí, por exemplo, eu com mais um, é o que que eu tenho? 3/4, né? E aí, se eu pintar o outro aqui, é claro, eu vou ter 4/4. E aí, se eu fizer um outro corte aqui, ó, por exemplo, ó, vamos lá, vamos melhorar um pouquinho mais essa percepção, né? E aí eu pinto aqui, ó, pinto esse, pinto esse, pinto esse e pinto esse aqui. Então, quanto que eu teria aqui? 4 sobre quanto? Ó, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4/8, né? Então, essa é uma das ferramentas mais poderosas para a gente poder ter um entendimento. Vamos supor, olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também eu tenho 8. Vamos supor que eu pegasse aqui, ó. Esse é meu, esse é meu, esse é meu e esse também é meu. Como é que ficaria a fração agora? 5/8. 5/8, exatamente, né? Então, tá vendo como é fácil perceber dessa forma a questão da divisão e das frações, né? Vamos lá. Olha aqui, ó, a questão do disco. Qual fração representa cada parte em relação ao todo, né? No caso da figura aqui. Então, a gente tem aqui, ó, um disco cortado em 4 partes, né? E aí ele pegou como referência aqui, ó, e tirou 1, né? Então, é 1/4. Tá? Então, aqui, ó, retirar uma ou mais partes do disco e verificar qual fração representa as partes que sobraram, né? Então, aqui, ó, quais frações podem representar o todo da figura inteira, né? Retirar
uma ou mais partes e verificar qual fração representa o que falta para completar a figura inteira. Então, aqui ele tirou 1, tá vendo? Se ele tira 1, né, 1/4. Vamos lá. Ó, a gente tem outras situações aqui também, ó. Então, aqui, ó. Qual fração representa a metade do disco, né? Então, se a gente pega aqui, ó, essa representa a metade dessa, essa representa a metade dessa e essa dessa. Só que aqui, ó, tem algumas situações que ele faz um corte. Então, por exemplo, ó, quando eu pego um disco assim, ó, eu pego esse disco aqui, ó. Eita, tá, esse círculo tá ficando feio. A última vez. Né? Eu tenho esse disco. Né? Vamos supor que aqui é o meu centro de gravidade, o centro dele. Aí eu faço isso aqui, ó, por exemplo. Né? Que nem eu fiz lá no início. Né? Quantos pedaços eu cortei? Hein? Quantos pedaços eu cortei? 3. 3 pedaços. Né? E aí, né? Se eu fizer isso aqui, ó, como é que ficou a representação? 1/3. 1/3, exatamente. Né? Ou se eu tivesse, por exemplo, né, feito isso daqui, ó. Vamos pegar um círculo qualquer aqui, ó. Vou fazer ele pequenininho. Mais ou menos isso aqui, ó. Né? Ó, ele destacou, né? Na realidade, destacou esse pedaço aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui foi o que ele destacou. Deixa eu arrumar aqui. Tá vendo? É como se ele tirasse esse pedaço fora aqui, esse saísse fora. Então, né? Ele ficou com 1/3 da pizza, né? E quanto que sobrou da pizza? Se tirou esse fora aqui. 2 partes. 2 o quê? 2. 2/3. Foi o que ficou, né? Comeu um pedaço, sobrou 2. Não, eu comprei a pizza, fui lá e comi. Vamos supor, ó. Olha um exemplo legal, quer ver? Deixa eu pagar aqui. Vamos supor que eu tivesse ido lá, né? Comprado uma pizza, né? E essa pizza que eu comprei, né? É, né? Comprei a pizza lá de 8 pedaços. Aí eu fui, né? E comi 2 pedaços. Qual que é a representação disso aqui? 2 2, oitavos. 2 oitavos, né? Se eu comi 2 oitavos, quanto é que sobrou? 6 6 o quê? oitavos. 6 oitavos, né? E aí, se eu somar, né? 2 oitavos mais 6 oitavos, né? E aí eu vou ter o meu total, que é 8/8. E aí, 8/8, quando eu faço a divisão, ó, 8 dividido por 8, 8 dividido por 8. 1 vezes 8, 8. 1 é o meu 1 inteiro, a representação do meu todo. Deu para entender aí, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Então, aqui, ó, quando as frações envolvidas tanto na soma como na subtração são iguais, dizemos que seus inteiros foram repartidos em partes iguais.
né? Qual é o resultado da soma? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma representação, né, de 3 quartos. E aí eu tenho uma outra representação aqui de 2 quartos, tá? E aí, ó, eu tenho aqui, ó, um inteiro e eu tenho aqui mais um quarto, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Ele fez o quê? Que ele somou, né? Então, quando eu faço a soma, né, de duas frações, ó, 3 quartos, né, mais 2 quartos, tá? Eu mantenho os meus denominadores, né? E aí eu vou ter aqui o quê? 5/4. Só que 5, ele excede o total. Então, é como se eu tivesse aqui uma fração mista nesse momento, ó. 1 e 1/4, tá? Porque aqui, ó, não sobrou 1 aqui, ó, né? Então, esse 1 aqui, ele representa esse cara aqui, ó, né? Que quando eu pego aqui, ó, vamos supor 4/4. Um exemplo, ó, 4/4, né? Quando eu faço essa divisão aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Então, esse 1 aqui passa a ser um inteiro. E por isso que eu tenho, nesse caso aqui, ó, essa fraçãozinha mista aqui, ó. É 1, né? E 1/4. Ou, né? 5/4. Né? Quando eu divido 5 aqui por 4, né? Eu vou ter 1, certo? 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Tá? Só que 1 não dá. Né? E aí eu começo a ter uma parte fracionária de representação. Né? 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Né? E por aí vai. Então, o principal objetivo, né, disso daqui, né, é mostrar como ficam as representações, né, não só na forma fracionária, como na forma visual também no gráficozinho aqui, tá? Então foi isso que ele fez aqui. E aqui a gente cai numa condição de, né, fração mista, que é o que a gente viu lá na frente, anteriormente, tá? Então a resposta aqui, ó, é 5/4, ó. Tá vendo? Quando a gente representa esses dois, né, esses dois gráficos aqui em forma, né, essas duas figuras em forma de fração. A mesma coisa aqui, ó. E se eu subtrair, né, os 3/4 menos 2/4, né? Então, mesma coisa aqui, ó. 3/4 menos 2/4. Então, aqui eu vou manter minha base, né, que é os meus denominadores. Vou manter o denominador aqui porque são iguais, né? Então, aqui vai ficar o quê? 1/4. Olha aí, né? 1, exatamente o que ele pôs aqui, ó. 1, né? Sobre 4, que é o meu total, tá? Resposta 1/4. Aqui, ó. Portanto, quando os denominadores são iguais, basta repetir, né? E somar ou subtrair os numeradores. Então, quando a parte de baixo aqui, ó, for o mesmo valor, ele vai se manter, tá? E eu vou somar ou subtrair. Depende qual tipo de operação meu probleminha estiver pedindo. Nesse caso aqui, como é uma subtração, ó, que ele está mostrando aqui, então vou manter o número de baixo aqui, ó, e subtrair os números de cima, né? Vamos ver uma outra situação aqui, ó. Adição e subtração com denominadores diferentes. Agora aqui a gente já cai numa situação, né, diferente, porque nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum, né? E isso eu já tinha ensinado para vocês em sala de aula também, mas vamos lá. Quando as frações envolvidas na operação de adição e subtração têm seus denominadores diferentes, devemos torná-los iguais, né? Podendo fazer de duas formas diferentes. Utilizando o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, né? Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, o qual deve tornar o denominador dessa fração igual ao
denominador das demais frações. Então, nesse caso aqui, ó, se somarmos as frações, obtemos. Primeira coisa, eu tenho que igualar isso aqui, ó, esses valores de baixo. Então, quando eu tiro o MMC de 6 e 3, né, eu tenho que começar pelo meu menor número primo, que é o 2, certo? Então, 2 vezes 3, 6. Aí eu baixo o 3 aqui. Agora vem o 3, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, ó, nesse momento, o que vai acontecer? Meus denominadores já estão iguais, né? Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, aqui, ó. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Qual que é o valor que eu tenho aqui? Agora eu somo. Ó, vai ser igual a 9 sobre 6. Né? Dá para simplificar isso aqui? Eu consigo simplificar por quanto? Por 3. Eu posso dividir por 3 aqui, por 3 aqui. Que vai resultar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. E aí eu consigo, né, ter esse meu menor valor aqui. Né? Eu fui um pouco adiante aqui com vocês. Então, foi o que ele fez aqui, ó. Ele igualou as bases, né? Ó, igualou as bases, né? Depois que as bases estão iguais, aí sim eu consigo, né? É, somar os meus numeradores. Só que lembrando, o que eu fiz? Dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima, para chegar no mesmo valor aqui, tá? Vamos lá. Então, o resultado aqui deu o mesmo, ó. 9 sobre 6 e 9 sobre 6 aqui. Eu só simplifiquei essa fração. E aí, a subtração é a mesma coisa, gente. Vamos voltar aqui. Né? O que a gente pode fazer aqui? Tirar o MMC também, ó, de 3 e 4. Né? Vou por 2. Aqui eu repito porque não dá. 2 vezes 2, 4. Aí vou por 2 de novo. Dá 1. Acho 3. Agora é o 3. Agora é o 3 que dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Aí eu tenho 12 aqui, ó. 12, né? Menos. Deixa eu pôr pro lado de cá. Eu tenho 12, né? E aí menos 12 de novo, né? Então eu divido pelo de baixo, né? 12 dividido por 3 é 4. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Né? E agora eu faço a subtração aqui, ó, que vai dar 5 sobre 12. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, 5 sobre 12. Deu para entender até aí, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Então vamos lá. Né? O que ele fala aqui, ó? Depois que tornarmos os denominadores iguais, basta repetir os denominadores e somar ou subtrair. Então, assim, a partir do momento que os meus denominadores estão com o mesmo valor, né, aí sim eu consigo fazer a minha operação. Antes de eu igualar, né, esses denominadores aqui, eu não consigo fazer minha operação, tá? Porque com certeza vai dar um resultado errado, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar na seguinte questão. Qual é a fração que corresponde a 3 inteiros e 2 quintos, né? Para resolver, vamos recorrer às ilustrações, né? Então, vamos lá. Qual a fração? Olha a pergunta. Qual é a fração que corresponde a 3 inteiros, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3 inteiros, né? E 2 quintos, tá? Primeira coisa, o que eu tenho aqui? Né? Ela é uma fração mista. Eu já sei que é uma fração mista. Eu tenho 3 inteiros, ó. 3 inteiros, né? Então são 3 pizzas inteiros. E 2 quintos. E aí uma outra pizza, né? Dividido em 5 partes. Tá? Foi isso que ele fez. Deu para entender aí, gente? Sim.
Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Então tá bom. Então vamos lá. Então aqui, ó, 2 quintos, né? Aqui é 2, né? De um total de 5 pedaços. Olha a outra situação aqui, ó. Quer dizer, outra não, a mesma situação. Acontece que cada uma das barras, né, que representam o inteiro, podem ser substituídas em 5 partes. Então aqui, ó, o que que ele fez? Ele cortou a pizza, né, em 5 pedaços, que nem essa daqui, ó. Porém, estão todos né, os pedacinhos pintados aqui, ó. Que aí me representa o quê? Né, a parte de 3 pizzas inteiras. E aqui os 2 quintos de uma fração de uma pizza. Tá? Olha aqui, ó. Quintos, quintos e quintos, né? São 3, no caso aqui, ó. Né? E quantos que é ó, o total de pedaços? 5, 10, 15 do inteiro. E aqui, ó, é os dois quintos, né? E se a gente somar aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o 2 quintos, tá vendo? Mas eu também tenho o quê? 15 quintos, né? Que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com 5, 10, com 5, 15. 15 sobre 5, porque são 5 pedaços. Então, quando eu somo essas frações, ó, os meus denominadores aqui são iguais, não são? Então, fica 17 sobre 5, que é isso daqui, ó. Essa representação aqui. Deu para entender? Tranquilo? Ó, a resposta aí no caso, 17 sobre 5. Né? Olha a outra situação aqui, ó. Qual é a descrição mista correspondente a 13, né, sobre 4? Né? Para achar resposta, vamos desenhar o inteiro, dividindo em 4 partes. Tantas vezes quantas forem necessárias para perfazer 13 quartos. Né? Então, aqui, ó, o que, que ele fez? Ele pegou 4 discos, tá vendo? Aí, 3 discos, né? Eu dividi em 4 partes. E um ficou um quarto, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 13 quartos, não tenho? Só que aqui, ó, 4, 4, 8, 4, 12, né? São 12 quartos ou 3 inteiros, né? Então, 3 inteiros, né? E um quarto, né? E aqui eu tenho nesse momento o quê? Eu tenho uma fração mista. Por quê? Né? Eu tenho aqui uma fração mista, ó. Cadê minha caneta? Né? Eu tenho uma fração mista aqui, ó. Fração mista. Por que, que eu tenho essa fração mista? Porque eu tenho aqui, né, 3 inteiros, certo? Que representa esses 3 discos inteiros aqui em 4 partes, e tenho aqui uma fração, né, de um disco, né, que é um pedacinho apenas, né? Então, se eu pegar aqui, ó, olha que interessante, eu tenho lá, né, é, 4, 4, 8, 4, 12, né? Então eu tenho 12 quartos mais, né? Mais o quê? Um quarto. Um quarto. E aí, quando eu somar isso aqui, né? Eu vou ter o quê? 12 mais um, 13. E aqui eu mantenho porque já está igual essas duas bases aqui, tá? Então, essa é a representação aqui, ó, desses 13 quartos. Deu para entender aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Olha a resposta aí. 3, né? Um quarto, né? Uma fração mista. Agora a questão de frações equivalentes, né? Então aqui, ó, eu passei no início, mas vamos ver de novo aqui, ó. 1/3, né? É igual a 2/6, que é igual a 3/9. Por quê? Se eu pegar 1 e dividir por 3, né?
eu tenho que acrescentar zero aqui. Ó. Aí, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Aqui eu vou ter uma dízima, né? Acrescento aqui, 3 vezes 3, 9, 0,33. E quando eu divido 2 por 6, ó, 2 dividido por 6, né? Não dá. 3 vezes 6, 18 para 22. 3 vezes 6, 18 para 22. E eu tenho aqui uma dízima, ó. Eu tenho o mesmo resultado aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Se eu dividir o 3 por 9, 3 dividido por 9, 0,0. 3 vezes 9, 27 para 33. 3 vezes 9, 27 para 33. Tá? Então, ou seja, para eu saber se uma fração ela é equivalente, né? O que eu faço? Faço a divisão. E aí, se eu tiver no resultado da divisão o mesmo valor, então a fração é equivalente. Deu para entender aí, pessoal? Essa é uma estratégia, tá? Outra coisa, outra estratégia para eu reconhecer se a fração é equivalente ou não, né? Posso fazer o que ele fez aqui, ó. Por exemplo, 2, né? Vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Tá? Só que o valor que eu multiplicar o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador também. Tem que ser o mesmo valor. Tá? E aí eu consigo achar a equivalência. Aqui ele multiplicou por 3, ó. Por 2 de novo, né? 2 vezes 6, né? 12. Ele achou o 12 aqui, ó. Se multiplicar por 2. Ou se multiplicar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3, né? E aí por 4, 1 vezes 4, né? 4. 3 vezes 4, 12. Então, ou eu faço pela multiplicação, ou eu divido os valores para ver se eu tenho o mesmo resultado, tá? Quando eu faço a multiplicação, o mesmo valor que eu multiplicar o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador, tá? E aí eu encontro a equivalência da fração, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Começamos com um retângulo dividindo em 3 partes e sombreamos uma dessas partes, né? Então, que ele quis dizer aqui? A pintura, né? Pintou aqui, né, uma das partes, né? Então, eu tenho aqui 1/3, a representação. Se multiplicarmos o numerador e o denominador da fração por 2, né? Então, eu tenho aqui a fração, ó, 1/3. E aí eu vou multiplico por 2, né? Vezes 2, vezes 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Né? Qual será a nova fração? Então, eu tenho aqui, ó, 2/6. Né? E aí, depois, ó, 2/6. A representação, né, gráfica dessa fração. Resposta, 2/6. E aí, ó, dividindo um círculo em duas partes iguais e sombreando, né, uma parte. Teremos a metade do círculo. Então, o que ele quis dizer? Pegar aqui, né, uma pizza e dividiu em duas partes iguais, cortou no meio, né? E aí sombreia uma parte. Então, o que eu tenho? 1/2, né? E aí, ó, agora dividimos o mesmo círculo em 8 partes iguais e sombreamos 4 partes. O que ele fez? Pintou a metade. Então, existe aqui, ó, nesses dois círculos, a questão da equivalência. São dois valores, né, com o mesmo peso, só que escrito de formas diferentes. Então, por isso que eles são equivalentes, tá? Aqui, ó, resposta, né? Sim, pois se dividimos o numerador e o denominador por 4, vamos obter 1/2.
Então, se eu pegar aqui, ó, 4 dividido por 8, né? Primeira coisa, o meu dividendo é menor que o divisor, eu tenho que acrescentar aqui. E aí, 5 vezes 8, 40, para 40 nada, né? E se eu dividir aqui, ó, 1 por 2, é a mesma coisa, ó. Aqui não dá, né? 2 vezes 5, 10, né? Para 10, nada. Então, eu tenho o mesmo valor de resultado, então os valores são equivalentes. Deu para entender a questão a ideia de equivalência, pessoal? Tem alguma dúvida? Nenhuma. Então, aqui, ó, se vocês quiserem fazer essas brincadeiras em casa, né? Tira o print dessa tela aí, e aí vocês podem brincar bastante com isso aí para melhorar mais ainda o entendimento de vocês quanto à questão de, né, significado das frações e as equivalências. Bom, isso é o que eu tinha para falar na aula de hoje, né? Chegamos ao final. Deu certinho o tempo aí, bem dimensionado. Vou encerrando a gravação por aqui agora.